Agora nós vamos prender o modelo H3 na esteira, tá? Então nós vamos aprender a configurar ele na esteira. Para você poder prender ele na esteira, você vai precisar de um suporte, tá? Esse é o suporte de 3 eixos que a gente vende. Ele funciona tanto para marcar na lateral quanto para marcar por cima. Depois eu vou fazer um videozinho para vocês dele marcando por cima. Você vai precisar também do sensor externo, tá? Então a gente vai conectar o sensor externo. Muito importante, quando ele funciona na esteira com o sensor externo, ele precisa, para melhorar a qualidade da marcação, para ele ter mais força, ele precisa estar conectado à tomada, tudo bem? Ó, conecta ele no carregador, ele está conectado à tomada. Isso vai fazer com que não falte energia para a máquina imprimir, ler o sensor e tocar o software, tudo bem? Como a gente estava usando ele em modo manual, o que nós vamos fazer? Nós vamos acertar ele agora para o modo em esteiras, tá? Então nós vamos no menu ajustar, impressão, onde está encoder, a gente vai colocar temporizador, tá? Aqui embaixo, onde está a velocidade, quanto maior essa velocidade, mais juntinho, menorzinho vai ficando a letra, porque ele vai espirrando mais rápido, tá? No caso aqui, o sinal de partida sempre via sensor, porque aqui você teria outras opções, né? No nosso caso, estamos usando via sensor. E aqui a gente tem o tempo de atraso. Esse tempo de atraso, no caso aqui 0,23, né, ou 0,230, são em milissegundos. O que seria esse tempo de atraso? Esse tempo de atraso, ele serve para posicionar. Então, baseado na velocidade que está a nossa esteira, esse tempo de atraso é o tempo entre o pote acender o sensor e ele estar na frente do cartucho para poder fazer a marcação, tá? Nós vamos fazer um teste assim com um frasquinho pequenininho, porque o frasquinho pequenininho eu acredito que seja a pior situação para marcar. Como ele é oval, né? Ele é arredondado, quer dizer, então você tem aqui os ângulos, né? Se a máquina espirrar muito aqui no comecinho, ele vai perder definição. Então a gente vai trabalhar para ele marcar na base mais reta, de frente para o cartucho, tá? Então a gente acertou as letras, nós vamos trabalhar assim, tudo bem? Outro ponto importante, tá? É o ajuste da guia. Quando o produto passar pelo datador, ele tem que passar o mais rente possível. Vou pegar um ângulo aqui. Ele tem que passar o mais rente possível para efetuar a marcação, tá? Em alguns casos, quando você tem um produto que às vezes ele não é certinho, que ele tem algum bico, a gente inclina o datador no ângulo do produto e às vezes você pode até tirar esses rodilhos se ele vai ficar sempre fixo ou se vai usar mais tempo fixo do que em modo manual. Então você pode tirar esses rodilhos para ele não atrapalhar. Quanto mais rente o produto passar, né, praticamente tocando aqui na impressora, melhor vai ficar a qualidade de marcação. Aqui eu já tinha configurado o tempo correto. O que eu vou fazer? Eu vou mudar esse tempo, tá? Eu vou colocar aqui 0,5, tá? Que seria 500 milissegundos ali, para vocês verem que é muito comum de acontecer isso. Às vezes o cliente está com um tempo muito grande ou um tempo muito lento e aí às vezes acaba não marcando e acha que é algum problema na impressora, mas não, a gente tem que configurar a marcação. Ó, vou ligar o imprimir, tá? Vou passar o potinho. Eu vou parar aqui de frente para o datador para vocês escutarem o momento exato do bip. Viu que ele bipou muito depois que o potinho tinha passado? Quer dizer, o tempo está grande, né? O tempo está grande. Então assim, o potinho não tinha nem passado, quer dizer, o potinho já tinha passado e ele bipou. Então ele datou depois. O que nós vamos fazer? Vamos mexer no tempo. É muito difícil de você achar o tempo exato. A gente sempre usa um cronômetro
Mas mesmo assim, você ligar e parar no momento exato, a não ser que sua esteira seja lenta, né? Mas numa esteira mais rápida como a nossa, a gente consegue chegar bem próximo e aí a gente vai por eliminação, né? Nesse caso eu vou mudar, tá? E eu vou colocar aqui 0,180 aqui, tá bom? Agora o problema vai inverter. Vou filmar para vocês. Viu que ele datou, ó, ele chegou a borrar o pote, mas ele datou quando o potinho estava aqui, ó. Ele não estava ainda no centro do cartucho para marcar. Então, a gente vai precisar achar esse tempo para ele marcar o mais no centro possível, tá? No nosso caso, a gente já encontrou esse tempo, que seria aqui o tempo de 230 milissegundos, tá? Então eu vou ajustar a impressão, ponto 230. Viu que ele bipou bem no momento exato que o frasquinho estava no centro? A gente conseguiu achar exatamente aqui a posição correta dele, tá? A gente estava usando o H3 na marcação de lado e agora nós vamos marcar ele para cima, tá? Ele por cima do produto. Então nós vamos inverter o suporte ali para vocês verem como é que a gente vai regular. No caso, nós vamos colocar o suporte por cima. E aí nós vamos regular ele Vamos regular ele. Tá bom? Não, tá bom. A gente leva a guia. Nós vamos acertar ele aqui por cima. E vamos descer ele para marcar nessas tampinhas, tá? Quando você tem tampinhas fundas assim, a distância máxima de marcação do cartucho é de 5 milímetros. Então tem que descer mais. Então tem que descer a quase encostar, né? Só deixando mesmo espaço para passar o produto. Aí liga a esteira para testar, para ver se o produto vai passar sem bater, tá? Vamos ligar a esteira. Quando você regula o suporte por cima, tá? Ele vai ficar nessa posição, tudo bem? Vai trabalhar nessa posição. Se você precisasse inverter o que o datador viesse mais para cá, esse suporte poderia ser preso em outro sentido para que o eixo saísse para cá, subisse e aí prendesse o datador, tá? Esse suporte de 3 eixos você consegue prender em outras posições. Ele poderia ser parafusado aqui por baixo da esteira com o eixo saindo para cá, ao invés de sair para cima. Nesse caso, a nossa esteira tem regulagem, a guia tem regulagem. Então nós vamos só regular a guia porque fica mais fácil, tá? A gente acertou aqui a altura, vou filmar aqui a altura, o suficiente para essa tampinha passar o mais rente possível, tá vendo? Nós não tiramos os rodilhos, tá? Em alguns casos
a gente indica tirar esses rodilhos para você ganhar mais altura ainda, principalmente quando esse fundo ele tem mais do que 4 milímetros. O limite do cartucho é de 5 milímetros de disparo. Existem até algumas tintas que estão em teste, né, para a gente atingir uma superfície mais funda, né? Mas o padrão entre os datadores é no máximo 5 milímetros. Então, às vezes você consegue ganhar aqui, ó, uns milímetros, tá vendo? Então agora nós vamos até aproximar um pouquinho mais o sensor, o datador, para ele passar o mais rente possível. E aí sempre antes de colocar o cartucho, antes de fazer qualquer coisa, a gente pega e faz o teste. Ó, a gente inclinou ele, tá passando quase rente, tá vendo? Tá quase tocando nos rodilhos. Então vamos ligar a esteira e ver se ele passa. Tá vendo que ele tá pegando em algum cantinho? Então a gente vai regular ele agora e regular as guias. Ó, aqui como a tampa era transparente, a gente inclinou um pouco o sensor e regulou a sensibilidade dele. Se ele estiver muito sensível, ele fica datando sozinho, ele fica pitando sozinho. Nós acertamos a impressora também para ele passar o mais rente possível, tá? E passar o mais rente possível, nós trocamos a informação e agora nós vamos marcar nas tampinhas.